No extremo sul deste Brasil gigante está o Rio Grande do Sul. Uma terra boa, de gente bonita, onde o trabalho e a cultura são levados a sério na construção de um estado rico e forte. Com mais de 11 milhões de habitantes espalhados em seus 497 municípios, o Rio Grande do Sul conta com as menores taxas de analfabetismo e mortalidade infantil do Brasil, garantindo ao seu povo uma das melhores qualidades e expectativas de vida do país. Sua localização estratégica torna o estado gaúcho ponte para o Mercosul. A economia gaúcha coloca o Rio Grande na 4ª posição como o estado mais rico do Brasil. Suas belezas naturais e atrações turísticas são convite para o turismo o ano inteiro. Se por um lado o Rio Grande do Sul é um estado maravilhoso, por outro lado apresenta grandes dificuldades. Quando olhamos para o perfil espiritual do Rio Grande do Sul, vemos a dura realidade que assola o estado gaúcho. O Rio Grande do Sul é estado brasileiro com menor número de crescimento evangélico do Brasil. É cenário do maior índice de suicídios do país. O crescente número de pessoas sem qualquer vínculo com a igreja também tem crescido em nosso estado. Dentre os 497 municípios gaúchos, apenas 80 contam com um trabalho da Convenção Batista do Rio Grande do Sul. Os crentes da Convenção Batista do Rio Grande do Sul representam apenas 0,097% da população do estado. Estes números precisam mudar. Em todo o Rio Grande do Sul e no Brasil, tem se levantado um clamor pelo povo gaúcho. E não queremos enxergar estes números como uma profunda dificuldade, mas sim como uma grande oportunidade de vermos o poder de Deus agindo nesta terra. A tua participação é fundamental. Faça parte deste grande mover de Deus. E vamos juntos ganhar o Rio Grande do Sul para Cristo. Boa noite, povo batista gaúcho, que se reúne hoje aqui para juntos prestarmos um culto de gratidão ao nosso Deus pela grande oportunidade, pelo privilégio de fazermos parte da obra missionária do Rio Grande do Sul através da oração. Foram 20 dias em que a Convenção Batista Gaúcha, junto com a União Feminina Missionária do Rio Grande do Sul, teve a alegria de ouvir dos 4 cantos do nosso estado, com sotaques diferentes, com expressões diferentes, uma única voz, a voz do povo batista gaúcho. E apesar do distanciamento social, nós nos reunimos através das salas virtuais para orarmos juntos. E graças a essa tecnologia, nós também podemos continuar ofertando para missões estaduais através do QR Code disponível nesta sala. Você também pode usar essa tecnologia e compartilhar com o maior número possível de pessoas esta celebração através das transmissões cruzadas e das salas virtuais do Facebook. E desde já, nós queremos consagrar ao nosso Deus os resultados grandiosos que virão dos altos céus, porque tudo que vem do Senhor traz consigo
o seu caráter, o seu poder, a sua grandeza. E por isso nós o celebramos nesse momento, nós o louvamos, nós o adoramos. A jornada de 20 dias de oração pelo Rio Grande do Sul está chegando ao seu fim. E eu gostaria de começar esse culto de encerramento orando a Deus. Nós sabemos que a oração é a ferramenta que Deus escolheu para agir no meio do seu povo. Povo que ora é povo que avança. Antes da minha oração, eu gostaria de externar minha gratidão a Deus por todas as pessoas, igrejas que se envolveram com esse projeto, em especial a União Feminina Batista do Rio Grande do Sul, que liderou essa jornada. Irmã Juliana Vigil e toda a sua equipe, nós agradecemos a vocês. E também gostaria de externar minha gratidão a Deus pela vida do nosso executivo, irmão Egon, que foi incansável neste período. Vamos orar? Senhor Deus, nós reconhecemos que o Senhor é o Deus de missões. O Senhor é o Deus missionário, Deus. Muito obrigado pela forma como o Senhor sustentou, tem sustentado e sustentará o Evangelho no nosso amado Rio Grande do Sul. Coloco diante do Senhor a nossa convenção, as nossas associações, juntas, instituições, departamentos, missionários, obreiros, pastores, igrejas que estão espalhados, Deus, pela nossa amada querência, Pai. E também coloco diante do Senhor esse culto. Pai, que o Senhor possa ser exaltado e engrandecido através das músicas, através dos testemunhos, através das orações e também através da palavra que será ministrada. Abençoa o teu povo, Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Um excelente culto a todos. Olá, queridos irmãos da Convenção Batista do Rio Grande do Sul. Estamos juntos mais uma vez, agora no encerramento da nossa campanha de missões estaduais. Que campanha maravilhosa! E queremos juntos, como diz o nosso tema, celebrar ao Senhor Jesus Cristo, aquele que é a rocha, para quem nós devemos estar focados, olhando constantemente. E queremos cantar uma canção bem antiga, que diz que Ele é Jesus, o amigo verdadeiro. Tu és a fonte de vida. Vamos juntos celebrar ao Senhor? A fonte de vida, o centro de todas as coisas, em ti eu encontro guarida, contigo eu sou vencedor. Tu és a plenitude do Espírito que habita em mim, em ti está toda a virtude, da glória e da graça sem fim. Declare: Tu és Jesus. Tu és Jesus, amigo verdadeiro, que tenho conhecido na vida de meus irmãos. Tu és Jesus, o eterno companheiro, o Filho do Deus vivo, o Deus Emanuel. Que traz direção, o pão que é repartido na vida de comunhão. Tu és alegria, certeza, do amor que toma o meu ser, a verdadeira riqueza que sustenta o meu viver. Tu és Jesus, amigo verdadeiro, que tenho conhecido
tenho conhecido na vida de meus irmãos. Tu és Jesus, eterno companheiro, o Filho do Deus vivo, o Deus Emanuel. Amém. Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos e irmãs. Nós estamos hoje aqui reunidos para um culto de celebração pela campanha que nós realizamos de 20 dias de oração pelo nosso querido estado do Rio Grande do Sul. Foram realmente momentos inspirativos, momentos que encheram o meu coração de muita alegria, e pude ouvir o testemunho de outras pessoas que disseram que naquele período de oração, que naquele momento de oração, foram assim tocadas profundamente pelo Espírito Santo de Deus. Momento de comunhão uns com os outros, foi realmente muito bom. E hoje é o culto de encerramento daqueles momentos, né? Quando Deus, lá no livro de Apocalipse, fecha as cortinas deste mundo, ele diz, ele faz convites, né? Venham, comam, bebam, né? E porque realmente era agora um momento de glória eterna com ele. E será um momento para nós de glória eterna com ele. É um momento de alegria. E nós estamos alegres, felizes. Esse nosso culto de hoje é um culto de gratidão a Deus. É interessante que toda esta situação anormal que estamos passando, para nós, Deus proporcionou uma grande vitória. Foi nós conseguimos reunir tantas pessoas, todas as associações e também as igrejas do nosso Rio Grande do Sul. Estamos reunidos. Isto para mim foi algo assim maravilhoso. Eu quero agradecer a vida dos líderes da associação, da nossa União Feminina Batista do Rio Grande do Sul, que tanto nos ajudou, dos pastores, dos diversos líderes, das pessoas que nos ajudaram aí como suporte. Muito obrigado a cada um de vocês. Vocês participaram ativamente para que este culto, pudéssemos celebrar o culto de hoje com muita alegria. Lá no livro de 2 Crônicas, há uma expressão do Senhor que ele diz assim: ah, se meu povo, ah, se meu povo orasse, se humilhasse, se curvasse, o que eu não faria por eles, eu sararia a sua terra. Hoje, aquele texto se aplica também a nós. Deus continua dizendo para nós: ah, se meu povo orasse, se nós tivéssemos mais campanhas como essa, ah, se meu povo evangelizasse, ah, se meu povo contribuísse com ofertas. Esse trabalho do Rio Grande do Sul seria muito mais dinâmico, muito mais veloz. Meus irmãos, nós precisamos nos envolver ativamente na obra de Cristo, sabendo que é o que nos resta. Eu gostaria de louvar a Deus pela vida das igrejas que estão se despertando, pelos pastores que já se despertaram e estão levando esta missão de Jesus Cristo à frente. Eu gostaria de louvar ao Senhor pela vida de cada um deles, não só dos pastores, mas também de todos os membros das igrejas. Vai chegar o tempo, imagino eu, que depois dessa pandemia, nós iremos receber pessoas que estarão chegando machucadas, doentes, feridas, e que a nossa igreja precisa ser um local de recebimento e de acolhimento para este povo. E cada um de nós deve ser uma peça primordial, preponderante para que isto aconteça e que possamos abençoar vidas. Louvado seja Deus pelas outras direções das nossas igrejas, da nossa convenção, pelas juntas e por tudo mais que todos nós nos envolvemos, estávamos unidos nesta campanha de oração. Vamos continuar, meus irmãos. Eu sempre, depois de uma campanha, eu espero o resultado de Deus. E os resultados nesta campanha já estão acontecendo.
Então que Deus possa abençoar, participem, festejem, celebrem este culto com gratidão, com orações de gratidão ao nosso Senhor Deus, que tem nos abençoado com todas as bênçãos. Que Deus possa acompanhar, continuar acompanhando cada um de vocês. Obrigado irmão Egon, que cooperou tanto para que isso fosse realizado e terminasse com esse sucesso que terminou. Que Deus também abençoe a sua vida e a vida da sua esposa. Fiquem com a paz do nosso Senhor Jesus, que excede a todo entendimento humano. Amém. Olá, meus irmãos batistas do Rio Grande do Sul, que alegria estar com vocês nesse encontro. É uma honra para mim poder participar do encerramento desta campanha, 20 dias de oração pelo nosso Rio Grande, né? Estamos juntos sim, meus irmãos. E eu gostaria de começar a minha participação cantando Campesino, que é uma música que fala dessa entrega, essa entrega que todos nós precisamos fazer a cada dia para cumprirmos um propósito na nossa geração, né? Eu acredito fielmente, amados, que realmente quando nós pensamos em fazer algo juntos, precisamos contemplar todas as manifestações culturais que existem no meio do nosso povo. Eu acredito que a igreja se modernizou, mas não vejo que ela está dissociada do contexto cultural onde nós estamos inseridos. Por mais que a igreja tenha se modernizado, se nós não mantivermos um canal de comunicação através de elementos culturais regionais e locais, nós nunca vamos atingir a totalidade da parcela da comunidade onde estamos inseridos, porque existem parcelas da comunidade que só se comunicam através de elementos culturais. Vamos cantar Campesino? Sempre que a alma se agranda para cruzar outras fronteiras, desperto de madrugada para sair antes do dia, a galopito no vento vou sem medo, sem receio, levo atado na garupa a paz que anseia o mundo inteiro. Sempre que a alma se agrandar pra cruzar outras fronteiras, desperto de madrugada pra sair antes do dia, a galopito no vento vou sem medo, sem receio, levo atado na garupa a paz que anseia o mundo inteiro. Campesino eu sou estradeiro, nasci na pampa, mas meu pago é o mundo inteiro. Campesino eu sou, mensageiro de luz, levo ao mundo as palavras de Jesus. Esta sina de andejo, sem parada, sem estância, queima dentro de meu peito, igual brasa em marcação. Ver o amor de Jesus transpassando corações, a adaga que não distingue patronagem de peões. Esta sina de andejo, sem parada, sem distância, queima dentro de meu peito, igual brasa em marcação. Ver o amor de Jesus transpassando corações, a adaga que não distingue
patronagem de peões. Campesino eu sou estradeiro, nasci na pampa, mas meu pago é o mundo inteiro. Campesino eu sou, mensageiro de luz, levo ao mundo as palavras de Jesus. Levo ao mundo as palavras de Jesus. Levo ao mundo as palavras. E que todo o nosso Rio Grande conheça o amor que existe nas palavras de Jesus. Aleluia! Muito boa noite a todos que nos honram com a sua participação nesta celebração. Hoje estamos encerrando nossa jornada 20 dias de oração pelo Rio Grande do Sul. E durante esse tempo permanecemos juntos, firmes, focados no nosso alvo, Jesus Cristo. Que dimensão de pessoas atingimos! Quantas oraram conosco? Quantas intercederam pelos nossos projetos missionários todos os dias, das 6 às 8 horas da manhã? A participação de todas as associações, todas as uniões femininas, todas as igrejas e sua membresia foi um marco inédito em nosso tempo. A nossa gratidão à União Feminina Missionária pela organização e condução incansáveis no êxito desta jornada. Aos presidentes das associações, que não mediram esforços trazendo as igrejas para orarem juntos. Cada pastor, cada líder, cada membro da igreja. Vocês foram e são bênção na vida de todos os gaúchos. Juntos mudaremos a realidade espiritual do nosso estado. Que tempo abençoado foi este! Cremos que Jesus já está tornando exitosa a nossa jornada. Hoje já somos mais fortes, mais unidos, mais solidários e estamos conseguindo passar por estas dificuldades que nos trouxe a Covid-19, porque o nosso foco está naquele que é a rocha segura, Jesus. Queremos ver a oração que movimentamos nestes 20 dias se transformar no nosso alvo diário e que seja feito com a excelência que nosso Senhor merece. Aristóteles, o grande filósofo grego, falou: nós somos aquilo que fazemos repetidamente. Excelência, portanto, não é um ato, mas um hábito. Que continuemos sendo excelentes na oração para a mudança que queremos ser e ver no Rio Grande do Sul. Que Deus nos abençoe na continuidade desta jornada. Juntos em comunhão
partir do pão. Em graça, em amor, na alegria do Senhor, levaremos teu nome, Jesus. Teu nome, Jesus, será louvado. És o caminho, a verdade, és a vida. Erguemos as mãos em adoração. Vamos juntos seu nome proclamar. Oh, 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 Juntos em comunhão, juntos no partir do pão. em graça, em amor, na alegria do Senhor. Levaremos teu nome, Jesus. Teu nome, Jesus, será louvado. És o caminho, a verdade, és a vida. Erguemos as mãos em adoração. Vamos juntos seu nome proclamar. Oh, 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 teu nome, Jesus, será louvado. És o caminho, a verdade, és a vida. Erguemos as mãos em adoração. Vamos juntos, teu nome, Jesus, será louvado. És o caminho, a verdade, és a vida. Erguemos as mãos em adoração. Vamos juntos seu nome proclamar. A jornada de oração foi muito importante porque os que participaram, eles se conscientizaram de orar mais pelo nosso estado. Foi muito importante a participação da IBACEM nos 20 dias de oração pelo Rio Grande do Sul, pois ela propiciou a união entre as igrejas da nossa associação. Porque vimos o engajamento de muitas pessoas em um mesmo propósito, que é adorar o nome do Senhor. Para Ibalito, esta campanha foi importante porque, além de nos conectar com Deus, nos conectou com o trabalho batista em nosso estado. A campanha de oração foi importante para Ibalito porque nos possibilitou a coinonia, a participação e o companheirismo nos fortalecendo como corpo de Cristo. A nossa associação amou estar presente nos 20 dias de oração.
pois a oração nos conecta a Deus e nos conecta uns aos outros. Juntos podemos avançar. Deus os abençoe. Participar desses 20 dias de oração foi muito bom, porque nós podemos ter comunhão em oração. E isso nos traz a resposta do Senhor. Nós da IBANE aprendemos que a oração não muda Deus, a oração muda a gente. E não é Deus que para nos ouvir, é nós que oramos até ouvir Deus, e isso vai nos trazer alegria e comunhão. Para mim, ter participado desses 20 dias de oração com a minha associação foi um tempo de conexão com Deus e com os meus irmãos. A participação da IBA Rio nessa jornada foi significativa. Cremos no poder da oração, mas quando um povo, numa só voz, num só coração, se une em oração, há uma manifestação poderosa de Deus de maneira singular. Foi um privilégio a nossa Associação IBA Rio ter podido participar dos 20 dias de oração pelo Rio Grande do Sul e por missões estaduais, porque juntos somos mais fortes. Uma alegria participar desse evento, crendo que o Senhor fará grandes coisas no nosso estado. Que Deus abençoe, muito bom reencontrar todos da associação. Um abraço. Para nós da IBACINOS foi muito importante esse tempo, porque estar junto é importante, participar é importante. Com certeza, Deus ouviu a nossa oração. Os 20 dias de oração foi importante para a nossa associação, porque nos uniu mais nesse período de distanciamento e provou mais uma vez que juntos somos mais fortes. Jesus é bom sempre. A oração pode muito em seus efeitos, e na IBA Sul nós vimos o mover de Deus nesses 20 dias de oração. Foi muito bom fazer parte dessa ação porque trouxe comunhão e união aos irmãos presentes. Foi realmente um privilégio. Os 20 dias de oração pelo nosso estado foram extraordinários, tornaram as nossas igrejas ainda mais unidas, na certeza que do alto o Senhor ouviu o nosso clamor. Fica provado mais uma vez que a oração uns pelos outros é o grande projeto de Deus, capaz de nos unir e juntos avançarmos na expansão e crescimento e plantação de novas igrejas no nosso estado. Queremos cantar que Ele é a nossa fortaleza, torre forte. Jesus, nosso Salvador. Adore o Senhor conosco. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, meu libertador. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, meu libertador. O meu Deus é uma rocha em que eu me escondo, Ele me protege como um escudo. Meu Deus é uma rocha em que eu me escondo, Ele me protege como um escudo. Ele é o teu abrigo e com Ele estou seguro. Declare mais uma vez. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, meu libertador. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza,
eu me escondo, Ele me protege como um escudo. Ele é o meu abrigo e com Ele estou seguro. Meu Deus é uma rocha em que eu me escondo, Ele me protege como um escudo. Meu Deus é uma rocha em que eu me escondo, Ele me protege como um escudo. Ele é o meu abrigo e com Ele estou seguro. Olá, boa noite a todos. Que Deus abençoe ricamente a vida de todos vocês. Sejam todos bem-vindos à transmissão do culto de encerramento dos 20 dias de oração. Estendo aqui a minha gratidão ao diretor executivo da nossa convenção, que me convidou para participar deste momento tão importante na vida dos batistas gaúchos, o encerramento da nossa campanha de oração. Parabenizo também a União Feminina, que juntamente com a direção executiva da nossa convenção, organizou e gerenciou os 20 dias de oração. Parabéns pelo trabalho e pela dedicação de vocês. Também parabenizo o povo batista gaúcho, que se mobilizou durante esses 20 dias para orar pela transformação do nosso estado. O povo batista, liderado pelos seus pastores, que oraram pela expansão da obra batista neste estado. Parabéns pelo trabalho de todos vocês. Irmãos, orar é perseverar. E quem se lança na oração é perseverante. Nada pode parar uma pessoa que está dedicada em oração. Durante esses 20 dias de oração, aprendi com uma jovem da nossa igreja, uma jovem filha de missionários, o que é perseverar em oração e não desistir nunca, mesmo quando encontra alguns desafios. Durante os 20 dias, essa jovem participou da campanha de oração. Não faltou nenhum dia. Mas, durante 19 dias, ela orou unicamente para que Deus lhe desse um bom marido, um homem de Deus consagrado, um homem temente ao Senhor e, além do mais, bonito. Mas quando chegou no 19º dia, ao encerrar o período de oração, eu precisei conversar com ela. E informei ela dizendo o seguinte: olha, orar também é interceder pelas pessoas. E esses 20 dias de oração, o nosso propósito não é orar por nós mesmos, mas orar pelas outras pessoas, interceder por outras pessoas. E ao longo desses 19 dias, você tem orado diariamente somente por você, rogando ao Senhor que lhe dê um bom marido. Não há nada de errado nisso, mas o propósito da nossa campanha de oração é interceder pelos outros. Então, no 20º e último dia, ela retornou ao período de oração e participou. Quando chegou o momento dela orar, ela levantou a sua voz com força e orou dizendo: Senhor, neste momento eu intercedo pela vida da minha mãe. Eu oro pela vida do meu pai também e peço que o Senhor abençoe meu pai e a minha mãe, dando a eles um ótimo genro, um homem de Deus, um homem abençoado, um homem bonito. Quando terminou a oração, eu não pude fazer nada porque ela estava intercedendo por outra pessoa. Ela disse para mim: pastor, você não falou que eu deveria interceder por outras pessoas? Então, estou orando pela minha mãe, que Deus dê a ela um bom genro, um homem de Deus. Ela sabe realmente o que é
perseverar, não desanimar, mesmo diante dos desafios. Falando em desafios, eu quero compartilhar com vocês o seguinte tema hoje à noite. Diante dos desafios, tenha atitude. E para este tema, eu quero convidá-los para que abram comigo sua Bíblia no livro histórico de Esther, capítulo 4, versículos 14 ao 17. Tema da nossa mensagem: diante dos desafios, tenha atitude. Esther, capítulo 4, versículos 14 ao 17. Diz assim a boa e infalível palavra do Senhor: se você ficar calada numa situação como esta, do céu virão socorro e ajuda para os judeus. Eles serão salvos, porém você morrerá, e a família do seu pai desaparecerá. Mas quem sabe, talvez você tenha sido feita rainha justamente para ajudar numa situação como esta. Esther enviou Mordecai a seguinte resposta: vá e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã, e todos vocês jejuem e orem por mim. Durante 3 dias não comam nem bebam nada, nem de dia nem de noite. Eu e minhas empregadas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei. Mesmo sendo contra a lei, se eu tiver de morrer por causa disso, eu morrerei. Aí Mordecai foi e fez tudo o que Esther havia mandado. Que Deus nos abençoe com sua boa palavra. Quero convidá-lo a fechar os olhos, curvar a cabeça, e vamos orar pedindo que Deus fale conosco através da sua palavra. Obrigado, Senhor, por todos que estão participando da transmissão deste culto. Fala conosco através da tua palavra, Pai. Que sejamos, Deus, desafiados pela tua palavra, Pai. Que a tua palavra, que é viva, eficaz e poderosa, nos tire da zona do conforto e mobilize o nosso coração para a obra missionária. Em nome de Jesus, amém e amém, Senhor. Cerca de 15 milhões de judeus espalhados pelo Império Persa estavam condenados à morte devido a um decreto do rei Xerxes. O descendente de Agag, chamado Amã, que era o primeiro ministro do Império Persa, motivado por inveja e vingança, articulou a morte do povo judeu. Esther tem o desafio de salvar o povo judeu da morte, mas diante do risco de morrer, por se apresentar ao rei sem ser chamada, ela é tentada a recuar, a não se apresentar para o desafio. Mas, advertida por Mordecai, ela decide enfrentar o desafio. Os desafios de Esther são muitos. Ela possuía pelo menos 3 obstáculos a serem superados. Primeiro obstáculo, ser mulher. Ser uma mulher nos dias de Esther não era fácil. E Esther não estava no palácio por sua própria vontade. Ela foi levada para o palácio por seu tio Mordecai, em obediência ao decreto do rei Xerxes, que ordenou que todas as virgens bonitas fossem levadas para o seu harém. E uma dessas virgens seria escolhida para ser a sua rainha. Para as normas da sociedade persa, ela era apenas propriedade do rei. Segundo obstáculo, ser judia. Os judeus eram odiados pelos outros povos do Império Persa. Entre os conselheiros, autoridades e assessores do rei Assuero estavam os inimigos dos judeus. Quem eram os inimigos dos judeus?
os povos que foram subjugados por Israel quando tomaram posse da terra prometida. Entre eles, os amalequitas. Os povos que odiavam os judeus, porque os judeus exerciam forte influência no palácio e na vida dos monarcas que lideraram o reino. Mordecai sabia o quanto o ambiente era hostil e por isso ordenou para que Esther não pronunciasse, não comunicasse para ninguém dentro do palácio que ela era de origem do povo judeu. 3 obstáculos que ela precisava superar: ser mulher, ser judia e as leis do império. Esther precisava falar pessoalmente com o rei para interceder ao povo, interceder ao rei em favor do povo. Ela poderia se apresentar diante do rei, mas ela precisava ser chamada, convidada pelo rei. Ela não poderia se apresentar diante do rei sem ser convidada. E se ela fizesse isso, ela correria o risco de morrer, a não ser que o rei apresentasse o cetro para ela, então ela não morreria. Ela correria um risco de se apresentar diante do rei e ser morta. Ela tinha alguns obstáculos e precisava vencer esses obstáculos para poder interceder em favor do povo. Da mesma forma, para avançarmos na obra missionária, precisamos superar obstáculos. O primeiro obstáculo, o isolamento. Devido à quarentena, estamos isolados e não podemos realizar as celebrações nos prédios das nossas igrejas. Algumas igrejas ainda não conseguiram voltar à realização dos cultos, devido ao decreto municipal. E as igrejas que estão conseguindo realizar os cultos nos seus prédios, não conseguem realizar com todo o seu potencial, mas com um número muito reduzido. Então nós temos um desafio, um obstáculo a ser superado para o avanço da obra missionária, que é o isolamento, o período de quarentena que estamos vivendo agora. Segundo obstáculo a ser superado para o avanço da obra missionária é a economia. Devido à dificuldade de realizar os cultos nos prédios de nossas igrejas, muitas igrejas sofreram uma perda na arrecadação financeira de 30% a 50%. E não somente do povo batista, mas as demais denominações também estão sofrendo. Algumas igrejas encerraram o contrato de aluguel e devolveram seus prédios por falta de arrecadação, por não terem como manter o aluguel. Obstáculos a serem superados para o avanço da obra missionária: o isolamento, a economia e a mobilização. Líderes encontram muita dificuldade para mobilizar as suas igrejas. Uma cultura de medo se instalou no povo, que tem medo de se deslocar até a igreja, tem medo de se deslocar a alguns outros lugares da sociedade. Não somente uma cultura de medo, mas também um espírito de acomodação. Em outras palavras, deixa assim como está, vamos continuar com a rotina do culto online. Além de uma cultura de medo que as pessoas têm de se deslocarem até o prédio da igreja, também tem no coração das pessoas um espírito de acomodação. Vamos continuar assim como está muito bom assim, vamos ficar aqui no culto online, nos eventos online da nossa igreja. Por causa do isolamento, da crise econômica e da dificuldade de mobilizar a igreja, líderes estão recuando ao invés de avançar na obra missionária. Precisamos entender que foi para um tempo como este que Deus levantou líderes e igrejas. Não podemos deixar que o Covid e a quarentena neutralizem o avanço da obra missionária. Não é porque nós estamos sofrendo com um momento difícil na história do mundo, com esta enfermidade que se propagou, que se espalhou, que nós devemos parar com o avanço da obra missionária.
Um líder exponencial chamado Bill Hybels escreveu o seguinte no seu livro Liderança Corajosa: a igreja é a esperança do mundo e seu futuro está principalmente nas mãos dos seus líderes. Se Esther não tomasse uma atitude, cerca de 15 milhões de judeus morreriam, teriam sua vida ceifada, seriam dependurados numa forca. Se não nos posicionarmos como líderes e como igreja, se não tivermos uma atitude de fé, cerca de 14 milhões de gaúchos permanecerão rumo ao castigo eterno, rumo à condenação eterna. Nós não podemos mais permitir que o Covid-19 e que a quarentena venham neutralizar as nossas ações missionárias. Diante da crise que nós estamos vivendo, nós precisamos ter uma atitude. E Mordecai diz para Esther: foi para este momento que Deus levantou você como rainha, para um momento de crise, para um momento de extrema dificuldade. Foi para um momento como esse que Deus nos levantou como líderes e como igreja, para levar a obra missionária adiante, para dar uma resposta ao povo que está perecendo. Diante dos desafios, Deus nos exige uma atitude de fé. Diante dos desafios, Deus nos exige uma atitude de fé. Mordecai desafiou Esther a ter uma atitude de fé. O meu papel hoje aqui é como o de Mordecai, é desafiá-lo a ter uma atitude de fé diante da crise, diante do momento difícil que estamos passando. Diante dos desafios, Deus nos exige uma atitude de fé. Quero compartilhar com vocês nesta noite 3 atitudes de fé. Primeira atitude, orar. Versículos 14 ao 15 diz assim: e Esther enviou a Mordecai a seguinte resposta: vá e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã, e todos vocês jejuem e orem por mim. Durante 3 dias não comam nem bebam nada, nem de dia nem de noite. Eu e as minhas empregadas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, mesmo sendo contra a lei. E se eu tiver de morrer por causa disso, eu morrerei. Observe bem o versículo 16. E todos vocês jejuem e orem por mim. Esther pediu a Mordecai que mobilizasse o povo judeu para orar em favor dela. Durante 3 dias, a vida do povo judeu dependia da audiência de Esther com o rei, se ela conseguisse a audiência. O povo judeu não poderia ficar indiferente diante de tal apelo, porque a vida deles dependia do sucesso de Esther. A vida deles dependia da audiência de Esther com o rei. Semelhantemente, o sucesso do povo batista depende do êxito daqueles que estão na linha de frente. Esther era a mulher que estava na linha de frente, ela que ficaria frente a frente com o rei, ela que deveria arrumar algum jeito de conseguir uma audiência com o rei. E o povo judeu deveria interceder e orar por Esther, que estava na linha de frente. Da mesma maneira, nós devemos orar constantemente por aqueles que estão na linha de frente, pelos missionários, pelos líderes e pelos líderes convencionais. Nós devemos orar pelos aqueles que estão na linha de frente. E a oração, irmãos, não deve ser um evento na vida da igreja. Ou a oração não pode ser um evento na vida da nossa denominação, da nossa Convenção Batista Gaúcha. Mas a oração deve ser um hábito, deve ser algo constante na vida do povo gaúcho. Esther careceu das orações do povo para vencer o desafio dela. Da mesma forma, os pastores, os missionários,
os líderes que estão na linha de frente precisam da oração do povo gaúcho. Precisam da oração do povo gaúcho. Se aqueles que estão na linha de frente do trabalho missionário fracassarem, nós também fracassaremos. Se Esther fracassasse em conseguir a audiência com o rei, o povo ia morrer. Da mesma forma, se aqueles que estão na linha de frente, plantando as igrejas, liderando a convenção, fracassarem, nós também fracassaremos. Por isso nós devemos orar constantemente pelo sucesso daqueles que estão na linha de frente, pelo êxito da obra missionária, pela expansão da obra missionária. Nós podemos e devemos transformar a realidade espiritual do Rio Grande do Sul. Nós devemos e podemos através da oração. Certa vez, alguns jovens estudantes de teologia se deslocaram para Londres numa manhã muito fria. Chegaram muito cedo no tabernáculo metropolitano, aonde naquelas manhãs frias Charles Spurgeon fazia suas exposições bíblicas. E eles foram para lá muito cedo para encontrar um espaço na capela que se abarrotava de gente para ouvir o sermão de Spurgeon. Eles chegaram muito cedo, sentaram nos degraus da capela. A capela ainda estava fechada. Estavam ali passando muito frio. Quando foram abordados por um diácono, aquele diácono perguntou então o que eles estavam fazendo sentados na escadaria da igreja. E eles falaram: nós viemos aqui para ouvir o pregador Charles Spurgeon. E o diácono olhou para eles e perguntou: vocês estão com frio? E eles: com muito frio. Convido vocês para entrarem na capela. Eu vou mostrar para vocês o sistema de aquecimento da nossa capela. Aqueles meninos então empolgados, aqueles estudantes de teologia, queriam se aquecer. E seguiram então o diácono que foi dirigindo eles até uma sala. Abrindo a porta da sala, então, eles se depararam com 200 pessoas ajoelhadas, orando, intercedendo a Deus, antes do culto começar, orando pelo culto e orando pela vida do pregador. Então o diácono olhou para eles e disse: aqui está o sistema de aquecimento da nossa igreja. Pessoas de joelho no chão, orando pelo avivamento na Inglaterra. Da mesma forma, nós podemos aquecer o Rio Grande do Sul, que enfrenta um inverno rigoroso e permanente. Não estou dizendo de um inverno climático, mas de um inverno espiritual. E nós podemos mudar isso através da oração. Diante dos desafios, Deus nos exige uma atitude de fé. 3 atitudes de fé. Primeira, orar. Segunda atitude, posicionar. Versículo 16. Vá e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã, e todos vocês jejuem e orem por mim. Durante 3 dias não comam nem bebam nada, nem de dia nem de noite. Eu e minhas empregadas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, mesmo sendo contra a lei. E se eu tiver de morrer por causa disso, eu morrerei. Observe bem o texto. Depois irei falar com o rei, mesmo sendo contra a lei. Esther se posicionou diante de Deus e dos homens. Ela não se calou. O líder e sua igreja não podem ficar em cima do muro. Diante da crise mundial que nós estamos vivendo, é preciso tomar uma postura, é preciso se posicionar. É para os momentos como esse que Deus instituiu os líderes e as igrejas. Não podemos ficar inertes diante do desafio que está à nossa frente. Em meio às crises que os líderes e as suas igrejas se mostram relevantes. O grande líder chamado John Maxwell disse o seguinte:
A crise não é para ser administrada. A crise é para ser liderada. Os dias de calmaria não nos exigem respostas. É para os dias de angústia, de aflição, que a igreja e sua liderança devem se posicionar para dar uma resposta para o povo. E Esther aqui, ela toma uma posição, ela não fica em cima do muro, ela não fica inerte, ela não comete o pecado de omissão, mas ela se posiciona. Mesmo correndo risco de vida, ela se posiciona. Existem 3 tipos de pessoas. As pessoas que fazem acontecer, as pessoas que ficam vendo as coisas acontecerem e as pessoas que perguntam o que aconteceu. Que tipo de pessoa você é? Que faz acontecer, que espera as coisas acontecerem? Ou que pergunta o que foi que aconteceu? Em meia crise, nós precisamos nos posicionarmos. Precisamos nos posicionar. 2 motivos por que não nos posicionamos. Não queremos correr riscos. Quando nos posicionamos diante dos desafios, nós corremos o risco de fracassarmos. E nós não queremos fracassar, nós não queremos manchar o nosso nome, manchar a nossa liderança. E por isso nós não nos posicionamos diante da crise. Ficamos inertes, ficamos parados. Porque corremos o risco de fracassarmos se nos posicionarmos. Esther corria o forte risco de fracassar. Diante da posição que ela tomou, ela poderia ter morrido. A narrativa diz que o rei estendeu o cetro para ela, mas poderia ter acontecido ao contrário, e o rei ter aniquilado a vida dela e depois do povo judeu. Mas ela correu o risco, ela se posicionou, mesmo correndo o risco de fracassar. Por quê? Por 2 motivos nós não queremos nos posicionar. Para não corrermos o risco e não queremos nos comprometer. Quando nos posicionamos, nos comprometemos com as pessoas e com a missão. Uma vez que nos comprometemos, não podemos mais voltar atrás. Uma vez que nós damos a nossa palavra, não podemos mais voltar atrás. Esther empenhou a palavra dela para Mordecai, dizendo: olha, eu vou falar com o rei. Se eu morrer, morrerei, mas eu vou falar com o rei. Uma vez que nós nos posicionamos, nós nos comprometemos. E nós não queremos nos comprometer, porque se nos comprometermos, vamos ter que honrar a nossa palavra. Então, por isso que muitos líderes e muitas igrejas não querem se comprometer com o trabalho missionário, com o avanço da obra missionária. Winston Churchill foi um dos maiores estadistas da Inglaterra. Assumiu a posição de primeiro-ministro do Reino Unido em plena Segunda Guerra Mundial. Qualquer outro congressista em sã consciência teria declinado a indicação. Mas Churchill, ele não voltou atrás. Ele entendeu que foi para um momento como aquele que Deus o escolheu. E se posicionou, aceitou a indicação para se tornar primeiro-ministro da Inglaterra, num momento de guerra, em plena Segunda Guerra Mundial. Os conselheiros de Churchill estavam trabalhando, costurando a ideia de um acordo, de uma aliança com os nazistas. E a Itália faria a mediação dessa aliança. E Churchill se posiciona, ainda que sozinho, diante dos seus conselheiros e diante do povo, dizendo que não iria fazer acordo nenhum com os nazistas, acordo nenhum com a tirania de Hitler, mas lutaria com todas as suas forças, ainda que perecesse nas praias, nos campos e nos becos, ainda que perecesse, ainda que morresse, ele não se posicionaria favorável à aliança. Ele tomou uma atitude. Algumas pessoas parecem que estão fazendo aliança com o ostracismo, uma aliança com a acomodação, se esquecendo da obra missionária e se acomodando diante do desafio.
Churchill não ficou em cima do muro e muito menos se acomodou diante da eminente invasão alemã. Ele se posicionou e lutou contra as hordas do mal. Diante da gigantesca crise que estamos enfrentando, precisamos nos posicionar. Esther se posicionou. Nós precisamos nos posicionar como povo gaúcho. Diante dos desafios, Deus nos exige uma atitude de fé. 3 atitudes de fé. Primeiro, orar. Segundo, posicionar. Terceira atitude, ofertar. Me acompanhe na leitura do versículo 16. Vai e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã, e todos vocês jejuem e orem por mim. Durante 3 dias não comam nem bebam nada, nem de dia, nem de noite. Eu e minhas empregadas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, mesmo sendo contra a lei. Se eu tiver de morrer por causa disso, eu morrerei. Observe bem o final do versículo. Se eu tiver de morrer por causa disso, eu morrerei. Esther estava disposta a enfrentar ofertar a sua própria vida para salvar o seu povo da artimanha de Ramã. O avanço da obra de Deus exige sacrifício. Eu não estou falando de sacrifício para obter a vida eterna, a salvação, pois o sacrifício já foi obtido por Cristo no madeiro maldito. Eu estou falando do sacrifício para a expansão da obra missionária, porque não há nada que façamos para obter a vida eterna a não ser crer em Cristo. Nenhum sacrifício é válido para obter a salvação. A salvação é somente pela graça e pela obra de Cristo, que morreu dependurado no madeiro maldito, foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia. Então não existe nenhum tipo de sacrifício para que o homem obtenha a vida eterna, porque Cristo já fez o sacrifício. Agora eu falo de sacrifício para a expansão da obra do reino de Deus, para a expansão da obra missionária. É esse tipo de sacrifício. O diácono Estevão morreu apedrejado porque estava pregando a boa palavra de Deus. Entregou a sua própria vida para a expansão do reino de Deus. Os apóstolos Paulo e Pedro foram levados à morte na capital romana por propagarem o evangelho. Um personagem, um vulto da história chamado William Tyndale fez algo incrível. Traduziu o Novo Testamento para o inglês. Através do trabalho dele, camponeses e pessoas muito simples puderam ter o Novo Testamento em suas mãos. Mas ele foi considerado um herege pela igreja. E por causa da atitude dele, de ter traduzido o Novo Testamento para o inglês, ele foi queimado vivo. Através do trabalho dele, do sacrifício dele, muitas pessoas obteram o Novo Testamento em suas mãos. Puderam ler a Bíblia no seu próprio idioma. Mais uma vez, eu não estou falando de sacrifício para obter a salvação. Mas a Bíblia registra que homens e mulheres de Deus sacrificaram a sua própria vida para a expansão da obra do Senhor. É desse tipo de sacrifício que eu estou falando. Graças a Deus, não corremos o risco de vida. Não corremos o risco de vida para pregar o Evangelho no solo gaúcho. Mas para a expansão do reino de Deus, para a propagação do Evangelho, para a expansão da obra missionária, é preciso sacrifício nosso. Nós precisamos, em meio a essa pandemia, em meio a esse caos que estamos vivendo, nós devemos nos esforçar ao máximo para levantar uma oferta relevante e expressiva para o campo gaúcho. Para levantar uma oferta num momento como esse, exigirá de todos nós sacrifício e esforço. Muito esforço. Se realmente desejamos mudar o cenário do Rio Grande do Sul, devemos fazer todo o sacrifício necessário, mesmo em meio à pandemia, para levantarmos uma oferta missionária.
uma oferta missionária. A obra de Deus exige dedicação e sacrifício dos discípulos. Dedicação e sacrifício. Eu quero concluir dizendo: Deus exige de nós uma atitude de fé. Devemos orar, nos posicionar e ofertar. Eu servi o Exército Brasileiro durante 4 anos. No meu último dia de expediente, em que eu precisava somente cumprir o expediente e depois entregar a farda e ir embora para nunca mais voltar. Naquele dia, foi-me dada uma missão de acompanhar os recrutas que estavam descarregando um caminhão no último pavilhão do quartel. Um pavilhão onde não circulava nenhum profissional, nenhum militar. Nunca, em nenhum momento, algum militar andou, circulou, passou por ali ou perto daquele pavilhão. Era um pavilhão antigo, velho, sem nenhuma relevância. Então ninguém circulava, ninguém se aproximava daquele pavilhão. E foi dada a mim a seguinte tarefa: de orientar, de cuidar daqueles recrutas que estavam descarregando o caminhão. Então o que eu fiz? O sol estava forte, enquanto os recrutas descarregavam o caminhão, eu sentei num banco e fiquei pensando: é meu último dia de trabalho, meu último expediente. Vou ficar sentado aqui esperando as horas passarem. E no final do dia eu entrego a minha farda e vou embora. Essa era a minha mentalidade. Ficar sentado ali esperando as horas passarem para entregar a minha farda e ir embora. Mas naquele dia eu fui surpreendido. Como eu disse antes, ninguém circulava naquele ambiente. Mas naquele dia, justo naquele dia, o coronel, o comandante do batalhão, resolveu passar por ali. Resolveu visitar aquele local. Eu me lembro como se fosse hoje. Aquele homem se aproxima de mim. Eu estou sentado, ele está com as 2 mãos para trás. O nome dele era Monteiro Diogo. E ele olha para mim sentado e faz a seguinte pergunta: Cabo, você quer que eu peça para servir um cafezinho para você? Porque pelo visto a coisa tá boa aí, sombra e sentado. Eu fiquei com tanta vergonha, mas com tanta vergonha. A minha vontade era abrir um buraco e me enterrar. Eu fiquei, mas com muita vergonha. Eu penso nos dias de hoje. Eu estava sentado esperando o expediente terminar, as horas passarem para entregar a minha farda e ir embora. Diante do momento difícil que estamos vivendo, diante da pandemia, há muitas igrejas, muitos líderes que estão sentados, esperando a hora passar, esperando a pandemia passar. E se durante esse período nós formos visitados pelo general Jesus Cristo, se durante esse período de pandemia que nós estamos sentados esperando a pandemia passar, o general Jesus Cristo vier até nós e nos encontrar sentados esperando a pandemia passar, nós não podemos ficar parados esperando a pandemia passar. Em meio ao caos que estamos vivendo, devemos nos posicionar diante da crise, porque foi para um momento como esse que Deus nos levantou, foi para um momento como esse que Deus instituiu líderes de suas igrejas, foi para um momento como esse. Quem hoje vai se levantar e vai se posicionar diante de Deus dizendo: eu estou aqui, Senhor, me usa nesse momento de pandemia, usa a minha igreja para o avanço da obra missionária. Não fique mais assentado esperando a pandemia passar, levante-se e trabalhe para o avanço da obra missionária. É o momento que Deus deseja usar a tua vida. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado
pela vida de cada pessoa, Deus, que participou, Deus, da transmissão deste culto. Que em meio a esse momento caótico e difícil que estamos vivendo, não podemos ficar, Deus, simplesmente esperando a pandemia terminar, esperando o período de quarentena acabar. A obra missionária é urgente, as vidas continuam perecendo. E nós precisamos avançar com a obra missionária. Se o nosso general Jesus Cristo vier hoje, que Ele não nos encontre sentados esperando a pandemia acabar, mas que Ele nos encontre trabalhando arduamente para o avanço da obra missionária. Que Deus abençoe ricamente a vida de todos vocês. Amém e amém. Vamos juntos celebrar ao Senhor, no nosso estilo bem aqui do Rio Grande do Sul, cantando Eu Só Confio no Senhor, que não vai falhar. Cantando Eu Só Confio no Senhor, que não vai falhar. Arrasta o sofá aí e celebra o Senhor Jesus. Eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, sigo a cantar. Se o céu chegar a escurecer e o sol dourar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Posso confiar, posso confiar, posso confiar, posso confiar, que lá no céu, Cristo vai me dar. Se o céu chegar a escurecer e o sol voltar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Eu posso confiar, posso confiar, posso confiar, posso confiar, posso confiar, que lá no céu, Cristo vai me dar. Se o céu chegar a escurecer e o sol dourar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Mas que barbaridade!
Cristo toda alegria. Eu quero no povo gaúcho força e união nesta grande nação, e que estejam prontas nossas mãos, servindo com amor a todos os irmãos. Eu quero Jesus em cada coração, nesse Pampa querido, muita oração. Eu quero meu povo sorrindo, meu estado lindo no amor de Jesus. Eu quero Jesus em cada coração, nesse Pampa querido, muita oração. Eu quero meu povo sorrindo, meu estado lindo no amor de Jesus. Meu estado lindo no amor de Jesus. Eu quero no povo gaúcho brilho no olhar, amor real e paz, Esperança nova a cada dia, e em Jesus Cristo toda alegria. eu quero no povo gaúcho força e união nessa grande nação, e que estejam prontas nossas mãos, servindo com amor a todos os irmãos. Eu quero Jesus em cada coração, neste Pampa querido, muita oração. Eu quero meu povo sorrindo, meu estado lindo no amor de Jesus. Eu quero Jesus em cada coração, nesse Pampa querido, muita oração. Eu quero meu povo sorrindo, meu estado lindo no amor de Jesus. Meu estado lindo no amor. Eu quero Jesus em cada coração, nesse Pampa querido, muita oração. Eu quero meu povo sorrindo, meu estado lindo no amor de Jesus. Meu estado lindo no amor de Jesus. Meu estado lindo no amor de Jesus. Para encerrar minha participação, meus irmãos, eu gostaria de cantar uma música que se chama Bem ao Sul. É uma música do repertório novo do meu 4º álbum autoral. Meu Rio Grande amado, terra abençoada, que planta, que colhe, que espera em Deus para ser restaurada. Terra de fartura e um povo querido, de norte ao sul do estado, onde tu mapeias, encontra um amigo. Meu Rio Grande amado, terra abençoada, que planta, que colhe, que espera em Deus para ser restaurada. Terra de fartura
e um povo querido, de norte ao sul do estado onde tu ameias, encontra um amigo. De braços abertos, meu pago te espera. Venha conhecer, venha espiar a terra do churrasco, do fogo de chão, o amor, a bandeira e o chiar da chaleira para o chimarrão. O amor, a bandeira e o chiar da chaleira para o chimarrão. Meu Rio Grande amado, terra abençoada, que planta, que colhe, que espera em Deus para ser restaurada. Terra de fartura e um povo querido, de norte ao sul do estado onde tu apeias, encontra um amigo. Ao sul, bem ao sul do teu coração, venha conhecer um povo de fibra e tradição, povo que hoje é paz, mas que já foi dor, e que ainda não conhece o que é plenitude de graça e de amor, e que ainda não conhece o que é plenitude de graça e de amor. Meu Rio Grande amado, terra abençoada, que planta, que colhe, que espera em Deus para ser restaurada. Terra de fartura e um povo querido, de norte ao sul do estado onde tu apeias, encontra um amigo. Meu Rio Grande amado, terra abençoada, que planta, que colhe, que espera em Deus para ser restaurada. Terra de fartura e um povo querido, de norte ao sul do estado onde tu apeias, encontra um amigo. De norte ao sul do estado onde tu apeias, encontra um amigo. De norte ao sul do estado onde tu apeias, encontra um amigo. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Um forte abraço. A jornada de 20 dias de oração pelo Rio Grande do Sul encerra aqui. Mas o clamor em favor do povo gaúcho deve continuar. Esse foi apenas o início de uma grande mobilização que já está gerando impacto no nosso povo e há de continuar nas futuras gerações. E você? O que mais você pode fazer? Como? Com quanto você pode ofertar? Como você se posicionará diante dos desafios que virão? Com certeza, seus joelhos dobrados atribuirão valor à obra extraordinária que o Senhor já iniciou no nosso estado. E a União Feminina Missionária Batista do Rio Grande do Sul agradece à Convenção Gaúcha a oportunidade de servir-lhe, de servir ao povo batista gaúcho e ao Senhor através da cooperação. Eu quero convidar você para terminarmos esse momento do mesmo modo que nós começamos, orando. Vamos orar? Deus abençoe a todos vocês. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, nos colocamos, Senhor, na Tua presença nesse momento, te louvando porque Tu és o Deus da nossa salvação. Não há outro além de Ti, Criador, sustentador e Salvador. Te louvamos, ó Pai, por todos esses dias quando o Teu povo, Senhor, neste estado, se colocou, Senhor, diante de Ti, clamando ao Senhor que tenha misericórdia da nossa terra, que tenha misericórdia da Tua igreja espalhada, Senhor, neste estado, que Tu, Senhor, esteja curando a nossa terra, restaurando-nos, ó Pai, para melhor Te servir. Ó Deus, não temos palavras para Te agradecer.
como temos sentido o mover do Senhor no nosso estado, Senhor. Que Tu completes a Tua obra, ó Pai. Que seja o início de um avivamento espiritual no estado do Rio Grande do Sul. Ó Deus, a liderança do nosso estado, a liderança da convenção, a liderança de cada departamento, Senhor, homens, mulheres, embaixadores do Rei, mensageiras do Rei, Senhor Jesus, jovens, Senhor. Haja quebrantamento nos nossos corações, possamos buscar a cada dia purificação da nossa mente, do nosso coração, no sangue poderoso de Jesus, derramado na cruz do Calvário e remissão dos nossos pecados. Possamos ser homens e mulheres de oração, de palavra e de serviço. E tudo que fizermos, ó Pai, seja para a honra e para a glória do Deus que nós servimos. Toda seta de Satanás que venha sobre nós, teu povo, seja banida e destruída no nome poderoso de Jesus. Que através das nossas vidas, Senhor, esse tempo juntos, ó Pai, possamos ganhar muitas almas para Ti. Possamos ver o teu povo, Senhor, ofertando as suas vidas, ofertando, Senhor, aquilo que temos, ó Pai, para que haja mantimento à tua obra e prossiga, Senhor, com celeiros, ó Pai, cheios e abundantes. Que nada falte, Senhor, aos teus servos que estão nos campos, ó Pai, porque ouviram o chamado de Jesus para ir e pregar a toda criatura. Ó Deus, ó Deus, ó Deus, ouve o clamor do teu povo, Senhor. Sara a nossa terra, ó Pai, e que ela seja conhecida, Senhor, como um estado salvo e transformado por Jesus Cristo. Aonde quer que andarmos, Senhor, sejamos a luz de Jesus a brilhar. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Dirige a nossa vida, Senhor. O teu Espírito Santo esteja limpando, podando o nosso ser, para que sejamos, ó Deus, verdadeiros obreiros aprovados pelo Senhor, levando a mensagem do Senhor avante. Fica conosco, ó Pai, e abençoa o teu povo. Te louvamos por essa noite maravilhosa e que possamos continuar meditando na tua palavra e nos colocando diante de ti e olhando para a cruz vazia e prosseguindo avante, Senhor, sem olhar para os lados, sem olhar para trás, mas pegando no arado, Senhor, e prosseguindo avante. Cada um de nós possamos nesta noite dizer: eis-me aqui, envia-me a mim, e possamos cada um de nós estar fazendo a nossa parte no reino de Deus. Nós oramos no santo e poderoso nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Em comunhão
será louvado. És o caminho, a verdade, és a vida. Erguemos as mãos